autoestima e da construção do nosso mundo de paz. E primeiro agradecendo, né, a participação dele, que assim entendeu muito o que é essa alma do Levitude, né, e a gente vai mostrar um pouquinho aí de tudo isso, que o quanto aí esses traços minimalistas demonstram aí, né, enfim, como que a gente pode mostrar que a teoria ela pode ser, de certa forma, a psicoeducação emocional. O que quer dizer psicoeducação? É quando a gente, através de uma forma, a gente vai ilustrando aquilo que as pessoas precisam entender e saber, né, a respeito de como a gente consegue se regular emocionalmente, o quanto a gente consegue se reestruturar, o quanto a gente consegue ter uma perspectiva daquilo que a gente precisa transformar nas nossas atitudes, na nossa ação. E por isso que eu trouxe o Vini exatamente para falar um pouquinho disso, do que ele entendeu, do que ele criou e do quanto ele, enquanto aí um futuro psicólogo, ele trouxe aí essa alma que eu agradeço tanto do Levitude. Bom, primeiramente, vamos começar pelo seguinte, quem agradece primeiramente sou eu, porque, pô, eu sou um estudante de graduação ainda em psicologia, eu estou trabalhando com uma pós-doutora. Obrigada. O pós-doutorado é a autoridade máxima acadêmica, então isso é no mínimo uma oportunidade de ouro, vamos começar por aí. Segundo, a questão artística é algo que eu sempre tive. Desde que eu era pequeno, desde que eu me conheço por gente, eu sempre desenhei, sempre fiz esse tipo de coisa. E no caso, teve uma hora que você me falou hoje que eu dei a alma pro Levitude. Eu acho que eu não dei a alma, eu acho que eu comecei a dar o corpo. Porque a ideia da arte muitas vezes é a catarse. É você conseguir expressar um sentimento, você conseguir expressar algo que você precisa colocar pra fora e assim vai te dar um sentimento de maior bem-estar. E eu tive a certeza de que eu tava fazendo um bom trabalho pro Levitude no momento em que eu peguei o celular, tava mostrando umas artes pra uma amiga minha, que eu também ia fazer alguma coisa pra ela. E ela falou, nossa, tá tão leve. E no caso, a arte minimalista, ela é muito disso. É você tentar expressar o máximo possível com o mínimo de recursos. Então, poucos traços, eles já podem te levar a interpretar aquilo da maneira que você quer. Tudo bem, você vê 2 pontinhos, um risquinho e um arquinho assim pra baixo, você já percebe, é um rosto. Sim. É uma associação que você mesmo faz. Mas no caso do traço minimalista que eu usei, que eu sequer desenhou rostos nos desenhos, foi algo que eu precisei usar o corpo inteiro. E é algo também que eu aprendi bastante com o teatro também, porque sim, eu também faço teatro. E eu acho que o que é legal é exatamente isso, sabe? Quando tem um pouco dessa união, né? Porque assim, de certa forma, eu sempre, entre aspas, namorei, né? Eu conheço aí o pai do Vini, eu tenho assim muita gratidão, né? Porque assim, muito já me ajudou em vários outros projetos, gráficos, enfim. E aí quando ele falou, nossa, eu tenho meu filho, e ele, né, tem tudo a ver com isso. E aí, no fim, estava naquele momento de, não, ele tá aí prestando, né, vestibular, Na enfim. primeira vez que você me chamou, eu tava estudando para vestibular, tava tentando entrar numa faculdade, ainda tava até meio sem rumo. Não sabia se ia pra arte ou pra psicologia. Pra ver como, assim, Deus é bom, porque quando eu fiquei sabendo que, puxa vida, no fim ele caiu pra própria psicologia, a gente entende o quanto uma coisa tem a ver com a outra, porque quer queira, quer não, é quando a gente entende, né, o que é essa alma da gente estudar o ser humano, da gente tentar aí reproduzir, né, aquilo que a gente entende como reestruturação cognitiva, a gente entende como uma figura que demonstra muito mais além do que essa questão da figura em si, mas de tudo aquilo que a mensagem quer passar frente ao outro que precisa entender uma mensagem, né? E, enfim, e é isso que eu queria que fosse passado agora aqui um pouquinho,
né, e que a gente pudesse até comentar um pouquinho a respeito de tudo isso. E eu queria que o Vini falasse, sabe assim, o porquê de você ter escolhido, enfim, aí esse caminho da própria psicologia e do que isso significa para você e do quanto o Levitude, de certa forma, acrescentou aí nesse caminho, na sua vida, enfim. Ok, vamos começar pelo seguinte. Eu fui uma pessoa que passou por problemas durante a adolescência. Né? Tinham e dias quem não? em que eu chegava a dormir, eu acho que até mais de 12 horas por dia. Então eu tava passando por problemas psicológicos que, pelo menos, pra mim, estavam sendo bem graves na hora. E com o passar do tempo, eu fui percebendo que mais pessoas ao meu redor, amigas minhas, também tinham problemas que eu também, com o passar do tempo, fui considerando como muito graves. E no meio dessas que a gente foi se ajudando, a gente conseguiu dar um jeito de, no final das contas, todo mundo conseguir sair vivo dessa. Sim. Porque, sendo sincero, por mais triste que a realidade seja, talvez se a gente não estivesse lá um pro outro, a gente não estivesse aqui hoje em dia. Talvez algum de nós não estivesse aqui pra contar a história. Enfim, não querendo trazer pra esse lado pesado, mas conforme o tempo foi passando, eu fui me colocando mais cada vez nesse lugar de suporte pras pessoas. Ao mesmo tempo que as pessoas também me ofereciam suporte. Então, nessa relação mútua, eu fui me tornando cada vez mais proficiente em duas coisas. A arte em si, porque Sim. é minha maior habilidade, minha maior capacidade. E a questão de conseguir ajudar pessoas, que no caso foi o motivo de eu seguir psicologia. Então, no meio dessas que eu fiquei entre essas duas, eu fui pensando no que eu sou melhor fazendo e no que realmente me dá um propósito, no que realmente vai me fazer olhar para o mundo e falar: ok, isso aqui tá me fazendo ser relevante para a humanidade de uma maneira geral. E não que artistas, é claro, não façam isso. Eu acho que a vida sem a arte seria uma vida de extrema sem gracice, se isso é um nome sequer. E o que você aprendeu com o Levitude? O que você aprendeu desde aí desses 8 AS, desenhando, enfim, né, reproduzindo, porque quer que não, a gente tem toda assim uma teoria por trás, né, dos desenhos, e a gente tem muito da minha vida misturada com tudo isso. E eu acho legal porque assim, teve momentos que tipo, era uma foto minha, e aí o Vini não sabia que era minha e fazia a imagem e falava: não, isso é meu! Não. Ou até casos que eu olhava pra foto, pegava, eu mandava pra você e falava: é você? Daí você falava: não sou eu, mas parece. Não sou eu, mas é muito a ver comigo. Enfim, o que você aprendeu com esses desenhos na sua vida? Ok, em questão da vida, eu acredito que o que mais pegou foi tentar trazer todas as expressões de uma maneira mais leve. Conseguir expressar isso através da limitada paleta de cores que a gente estava usando. Porque, por exemplo, aqui nesse desenho, as 3 cores que eu mais usei foi verde, ou tons de verde, tons de azul e preto. E ok, aqui é uma tirinha que ela é simples o suficiente de você entender, mas que ela ainda assim tem um fundo didático. Quando estamos cheios de água turva, as coisas boas não têm espaço para chegar. É preciso esvaziar-se primeiro, para depois encher-se de água limpa e desfrutar. Então é também muito metafórico. E expressar essas metáforas também é um pouquinho difícil, dependendo de como você for tentar fazer isso. A gente consegue tirar muita coisa também através também do significado de cada cor. Ou então do contexto em que a gente coloca cada coisa. Então, por exemplo, aqui nesse contexto, o verde está sendo usado como aquela água de esgoto, aquela água turva, aquela água esverdeada. Mas em outros casos você vai ver o verde também estava sendo usado, sei lá, por exemplo, para representar uma árvore ou para representar algum outro aspecto de leveza, que também faz muito contraste com o preto que eu uso nos desenhos. E o quanto Levitude é exatamente isso, né? A gente conseguir reestruturar, né, de repente, o nosso próprio ponto de vista, que às vezes a gente tem mesmo, né? Esse turbilhão, e depois a gente vai conseguindo, né, ver o que está corroendo e transformar naquilo que de repente, sabe, vai trazer um pouco mais de leveza para nós frente, né, à própria situação. De repente, a vida te vira do avesso e você descobre que o seu avesso é o lado certo. Isso eu acho que é uma das coisas que mais me aconteceram ao longo da vida. Porque, no caso, quando a gente tá meio sem rumo, a gente tá procurando alguma coisa, de qualquer maneira, pra tentar ou se ocupar, ou pra tentar encontrar algum caminho, de certa forma. E no meio dessas você vai lá, se dobra, desdobra,
Você tenta uma coisa, dá errado, você tenta outra coisa. Tá bom, calma. Eu acho que encontrei alguma coisa, mas não é isso. E às vezes esse processo todo, esse período que pode ser até meio sofrido, ele pode ser só o seu casulo, por assim dizer. Eu acho que eu tá só se tenho preparando pra muito conseguir a sair voando, ver que nem a borboleta que tá na com tudo isso também, porque de certa forma eu acho que eu sempre fui fora da caixa, sabe? Eu sempre fui no avesso das coisas. E é bem por aí, de repente a gente vê que esse avesso é o que tem a ver com a gente, né? E quando a gente consegue se entender, quando a gente consegue se aceitar, quando a gente consegue se gostar, quando a gente consegue essa tal da autoestima, a gente faz questão de ser aquilo que a gente é. A partir do momento que a gente vê que isso não fere ninguém, né? Mas é simplesmente a nossa forma de ser. Né? E a gente vai buscando os nossos objetivos, a gente vai traçando as nossas metas e a gente vai tendo orgulho de ser quem a gente é. Sim. Tem dias que não tá tudo bem. E tudo bem. No caso, essa eu puxei mais porque eu queria só abrir um parênteses de que muitas vezes quando eu ia ver as ilustrações, eu via majoritariamente o fenótipo de pessoas brancas, de uma maneira geral. E no caso, quando eu fui fazer os desenhos, eu pensei, não, mano, pera, eu posso colocar isso de maneira sutil. Então, por exemplo, você vai ver muitas pessoas de cabelo cacheado, pessoas com aquele cabelo cheio, até Black Power, cabelos trançados e tudo mais, pessoas de cabelo liso também, tentando bem relembrar o fenótipo indígena que a gente tem aqui no Brasil, tudo mais. E voltando aqui ao significado concreto que a gente consegue ver aqui, tem dias que a gente realmente não tá bem, que a gente só precisa de um momento de descanso. E o momento de abertura, ele às vezes é muito difícil. A gente tem aqui uma figura masculina que tá tentando não mostrar o rosto, porque eu acho que a gente justamente também tem o estereótipo do homem que não pode ter esse momento de fraqueza. Não pode ter um momento de fraquejar, de querer colocar isso pra fora. E se coloca, às vezes é até colocado como algo ruim, tipo, não seja fraco. Limpa esse rosto, levanta, você tem que ser forte. Sim. Eu acho muito legal isso no sentido de ver que, tem dias que a gente não tá bem e realmente, sabe, não é todo dia que a gente vai estar bem, não é? E tudo bem, tem dia que a gente vai estar de bode, tem dia que a gente vai estar triste. E não só dia, às vezes tem um pouquinho de uma época que a gente vai estar assim, só que ela não pode ser muito longa, porque senão a gente já vai entrando numa questão, né, enfim, de depressão, de coisas que realmente são mal. Mas, assim, a gente entender que, tá tudo bem a gente também demonstrar fraqueza, tá tudo bem a gente, de repente, demonstrar tristeza, a gente sentir tudo isso na nossa vida, porque a gente é humano. E é legal até essa parte, assim, de a gente mostrar que o homem também é assim, né? Que às vezes parece que tem que ser muito forte, parece que tem que ser muito, né? Não pode chorar, não pode... Péssimo. E tudo isso, de certa forma, é muito dessa imposição da educação, né? E eu acho que quando a gente fala em regulação emocional, a gente vem exatamente para desconstruir tudo isso, né? Da mesma forma que quando de repente a gente fala de assertividade, quantas coisas que parece que é o normal é exatamente ao contrário. Por exemplo, quando eu falo assim, não, sei lá, se de repente alguém te oferece alguma coisa, a mãe fala assim, não, né, não aceita, né? E você quer aceitar, então tipo assim, você tá o quê? Você tá ensinando o quê? Né, a mentir aquilo que você tá querendo. Ou a negar uma ajuda ou gentileza que você realmente tá precisando, né? Ou se, sei lá, você tem um presente, você fala assim, não, né? Não precisava, beleza, então me devolve aí. Né? E pelo contrário, você tem que falar, putz, que legal, você pensou em mim, você lembrou de mim. Sim. Então a gente vê o quanto, às vezes, a gente precisa parar para repensar aí todas essas questões. Olha, temos mais uma figura, viu? Por falar em força, eu me lembro que quando eu tava fazendo os As, foi perto do período que lançou o filme da Disney, Encanto. Não querendo fazer propaganda aqui de graça, é claro. Disney me patrocina, por favor. Mas quando eu vi essa ideia pra fazer, eu imediatamente pensei na personagem Luísa, que tem no filme, que ela é super forte, esse é o poder dela. E conforme o filme vai passando, ela vai perdendo essa capacidade de força. Daí, no caso, mesmo quando tudo parece desabar, se eu tenho que decidir lutar, chorar, tudo mais, e descobrir
o que eu tenho que fazer na minha vida. O que tá escrito? Porque descobri que no caminho da vida, que mais importante é decidir. E no caso, ela não consegue decidir ao longo do filme, mas que com o passar do filme também, já fazendo aqui o gancho da última ilustração com essa, não tem problema em você ser frágil, por mais que você seja a figura de força, por mais que você seja esse símbolo até mesmo. E ela, no final do filme, tá mais forte do que antes, não no sentido literal, mas no sentido emocional. E o quanto, de repente, assim, o decidir é um processo, né? Um processo da gente descobrir quem a gente é, da gente descobrir qual que é o nosso sentido, no sentido, assim, sabe, o que faz vibrar o nosso coração, o que de repente, assim, sabe, traz ali esse nosso colorido para nossa vida, né, não? E aí o que faz a gente colocar na balança o que é bom, o que não é, pra gente chegar nessa questão da decisão, né? Isso mesmo. E o quanto isso é realmente importante. Próxima. Opa, calma aí, a gente tá com a live daí. Opa, agora sim. Esse daqui eu me lembro que eu usei, da paleta de cores que eu usei pra ele. No caso, é sempre entre o verde, que vai pro ciano, que vai pro azul celeste, que vai pro azul escuro. E no caso tem duas paletas de cores diferentes em cada parte da ilustração. Enquanto na parte de cima você consegue perceber que está sendo usado preto e tons mais pastéis, tons mais acinzentados e escuros, justamente para as cores de verdade, e que inclusive ao redor de onde estão as mãos posicionadas tá um tom ainda mais escuro. Na parte de baixo tem as cores mais vibrantes, tem as cores mais, abre aspas, bonitinhas, fecha aspas. E eu acho que eu tentei justamente representar isso, que assim como há pessoas tóxicas que tiram, que parece que fazem com que essa cor, com que essa tinta que a gente tem no corpo vá se dissolvendo, vá se tornando essa coisa mais pastosa, mais... Eu tô sendo metafórico aqui falando Sim. de cores do corpo e tudo mais. Mas assim como tem coisas que fazem com que pareça mais com essa lama, tem gente que faz com que pareça essa coisa mais vibrante, mais... Ela é mais gostosa de se viver, mais gostosa de se sentir. É mais agradável de se ver até mesmo. O que eu acho legal é exatamente isso, porque assim, o que eu quis trazer o Vini era exatamente para mostrar essa questão da configuração dele frente a tudo isso, né? Porque assim, tipo, o que eu interpreto, né? Que da mesma forma como tem gente que nos faz mal e a gente tá ali com as pessoas, aquilo, né, traz ali um peso, tem gente que nos faz bem, tem gente que, né, chega ali e ilumina o ambiente, faz bem pra gente, e o quanto isso é bom, né? E o quanto Levitude é um pouquinho de tudo isso. É um pouquinho da gente ir compartilhando, né, essa leveza a partir do momento que a gente aprende isso e a gente vai buscando, né, essa atitude de paz, né, e de derramar tudo isso por aí. Existe uma menina dentro de mim e essa menina todo dia me diz que eu ainda preciso brincar de ser feliz, porque ser feliz é coisa séria. Nessa daqui, eu acho que tá meio óbvio o sentido que ela tem, mas de que o mundo que a gente vive ele é muito incansável. O mundo em si tá incansável. Você tem uma demanda, você mal termina de fazer ela, tem outra demanda. Daí beleza, tem alguma coisa pra fazer, beleza, você tira 5 minutos de descanso, quando você volta tem mais 3 demandas pro que fazer. E você precisa tirar esse tempo de olhar pra trás, talvez, de você olhar pra si mesmo e você falar, pera, eu tenho que ter o meu espaço, eu tenho que ter o meu tempo, eu tenho que ter a minha hora de respirar também. Eu acho que eu vejo muito assim, ao longo da vida, sabe? Assim, tipo, tudo aquilo que a gente espera da gente e, não sei, quando criança a gente tem muitos sonhos, a gente tem muita expectativa e de repente parece que aquilo no meio do trabalho, daquilo que a gente tem que realizar, de quem é mãe, enfim, vai se perdendo. E o quanto, de repente, a gente consegue corresponder às nossas próprias expectativas de quem a gente queria ser e o quanto o lazer tem muito a ver com isso. O quanto, assim, a gente conseguir descansar, a gente conseguir, sabe, assim, fazer, de certa forma, um ambiente bacana,
né? Porque parece que você entra muito naquela questão de tem que ser assim, tem que ser assim. E não, peraí, sabe? O que eu queria fazer, o que me fazia bem, sabe? O que dava sentido para minha vida e eu consegui corresponder a tudo isso. O quanto isso tem a ver com a nossa autoestima, e o Levitude é exatamente isso. É essa construção, sabe, de resiliência, ou seja, da gente sempre aí tá refazendo, né, aí as adversidades do dia a dia, a gente está gostando daquilo que a gente está construindo, que é a autoestima, e é essa construção do nosso mundo de paz. E só para fechar esse tema aqui com uma breve frase que é, afinal, o que você deixou de ser quando cresceu? Faz sentido. Faz total sentido, mas enfim, só pra acabar com essa rápido. É a gente olhar no espelho e falar, eu consegui corresponder? E se não correspondi? Eu tô em algum lugar que eu gosto? Né? O que eu posso fazer? Né? Pra retomar tudo isso? Regra de sobrevivência, senhores passageiros, estaremos passando por uma turbulência. Coloque primeiro a sua máscara, assim poderá ajudar o próximo. Essa regra de sobrevivência eu gostaria muito de ter escutado ela quando eu era adolescente, porque no caso eu era o tipo de pessoa que pegava e colocava a máscara de todo mundo primeiro, daí por último eu ia colocar a minha. E só a que gente isso foi um mau hábito gigantesco que eu acabei desenvolvendo durante muito tempo. Sim. Porque eu não cuidava de mim mesmo. Sim. Eu vivia em função de ajudar outras pessoas. E quer queira, quer não, sabe? Primeiro a gente tem que estar bem, parece que isso é egoísmo, mas não é. Sabe, primeiro a gente tem que estar respirando, a gente tem que estar inteiro para depois a gente conseguir ser útil a alguém. Porque se a gente não tiver, sabe, tanto eu quanto a pessoa vai acabar sem ar no meio dessa confusão. Né? Então, o quanto isso é uma consciência, né, de autocuidado para depois a gente conseguir cuidar de alguém. E no meio dessa, quando você vai parar para pensar, justamente quando você tá num voo e você tá passando por uma turbulência, as máscaras caem e tudo mais, justamente se você não pegar a máscara de oxigênio e colocar em você primeiro, tem chance de você não conseguir nem ter... Não, nem você nem o outro. A dicção Os falhou. dois morrem. Tem a chance de você não conseguir nem colocar no outro. Não. Você acaba passando pra próxima Com certeza. Antes disso, e você acaba não conseguindo se salvar também. Muito provavelmente. A busca por mim mesmo está se tornando a minha parte favorita da jornada. Não é? Eu falo isso pra mim. Eu falo isso assim até hoje. Eu acho que eu vou falar isso até os 5 minutos antes de eu morrer. Sabe? Porque assim, até onde a gente tem fôlego de vida, a gente está aprendendo, a gente está construindo, a gente está vivendo, né? Sim. Daí, no caso, como eu tô passando pela fase adulta agora, eu tô bem no início da fase adulta, tenho 20 anos. Uma coisa que acontece muito eu tô gostando de quem eu tô me tornando de verdade? Exatamente. A pessoa que eu sou agora, que eu preciso acrescentar? vive pelas minhas expectativas? Você começou com Não pela dos outros. Isso é algo que eu consegui resolver graças a muita terapia. Muito obrigado. Sim, aliás, aleluia, muito obrigado amém. a Rafa, que foi minha psicóloga durante muito tempo. Mas, enfim, justamente a questão de você buscar a si mesmo, você tentar a todo custo, ou não, talvez não necessariamente a todo custo, mas você tentar de alguma maneira encontrar a si mesmo. O que sou eu? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui tá sendo algo realmente bom? E quem que são as pessoas ao meu redor, quem que eu posso escolher que tá ao meu redor? Porque tem coisa que a gente não escolhe. Você não escolhe quem é seu pai, quem é sua mãe e tudo mais. Sim. Mas você pode escolher de quem você é amigo, por exemplo, e isso pode fazer uma grande diferença. E quer queira, quer não, a Rafaela é uma querida que foi me orientando. E esse mundo é realmente minúsculo, né? E o quanto a gente, quer queira, quer não, a gente está sempre aí, né? Construindo e reconstruindo. E o quanto eu sinto orgulho de tudo isso, né? De ver, sabe, assim, pessoas que são atendidas, que são, enfim, que tá no meio de toda essa evolução e revolução emocional, e agora já vai ser também, né, um novo aí construtor de tudo isso. Sim. Aqui passando para a próxima tirinha, que no caso é uma cena que a gente consegue ver frequentemente ao mundo afora, que é: você não pode forçar alguém a te respeitar, mas você pode se recusar a ser desrespeitado. Sim. Isso, no caso, é uma cena que eu mesmo já vi acontecendo, de um cara tentando crescer em cima de uma mina, por questões de, abre aspas,
considerar a mina mais fraca por ela ser mulher ou coisa do gênero. E a questão da assertividade, que é algo que eu me lembro que você até chegou a falar com a Erika, vai muito disso. Não vai de você diminuir o outro. Sim. Vai de você trazer ele pro mesmo nível que você. Vai de você ter um diálogo em que os dois conseguem se entender. Um diálogo educado, um diálogo que ninguém sai machucado, que um não se impõe sobre o outro. Que é bem essa questão de você conseguir respeitar, mas se fazer ser respeitado também. Então, para isso, a gente precisa muito de afetividade, porque assim, eu não posso impor. E de né? sensibilidade também. Exatamente, eu não posso, senão eu viro agressivo. Mas eu preciso o quê? Eu preciso fazer de uma forma onde o outro entenda aquilo que eu estou falando e onde, de repente, assim, eu seja claro naquilo que eu estou querendo. Né? Então, assim, eu consigo ouvir, mas eu consigo me fazer ser ouvido, né? Isso que eu acho que são as regras básicas aí da assertividade, essa questão do acordo, né? E do respeito mútuo. Sim. Essa, eu me lembro que eu vi ela, e até se passaram algumas cenas da minha vida amorosa na minha cabeça enquanto eu fazia ela, mas o amor, ele realmente não faz sentido, ele dá algum sentido. E tudo bem que eu agora sou um jovem solteiro que, honestamente, não tá conseguindo encontrar de maneira alguma o bendito amor, mas acontece de qualquer maneira. Enfim, não é sobre mim. Eu acho que quando a gente fala que não faz sentido é porque muitas vezes é muito confuso, não é aquela coisa assim, sabe, tão linear quanto a gente pensa, mas é aquilo que colore a nossa vida. Que nem aquela cena do Aladdin, tipo, nossa, ela é linda, inteligente, não gentil, não sei o quê. Vai ser super bonitinho, super facinho. Não vai ser. Só que é aquilo que, assim, de repente faz com que a gente se sinta diferente, né? E com que a gente se sinta amado, com que a gente se sinta especial e com que a gente realmente, sabe assim, faça questão de viver tudo aquilo. A melhor coisa do amor, o ponto principal do amor, é amar. É você estar com alguém que você realmente ama. Amém. Porque se você realmente não gosta da pessoa, você realmente não ama ela, não tem um objetivo com ela, o que você pensa que você está fazendo? E é claro, no meio dessas, uma coisa que é bem dura sobre a vida é: amor não sustenta uma relação. Tem muitas outras coisas que podem acabar entrando no meio. Então, a questão também de eu posso até amar, mas esse amor consegue suprir isso? E esse amor é saudável para mim, para a pessoa e para a vida que nós dois temos juntos? Exatamente, né? Para tudo aquilo que eu espero de mim e para tudo aquilo que eu posso oferecer também. Enfim, fica aí essa questão, né, não? Pra gente ter enquanto reflexão. E eu te agradeço de coração. Eu que agradeço. Por tudo aquilo que você é e por tudo aquilo que você representa dentro do Levitude. Porque sucesso, saúde e paz, sucesso, é a gente que faz. E até mais. Valeu, querido.